Eu acho que as pessoas encontram propósito quando elas encontram aquilo que elas querem fazer para servir o outro, né? Eu falo muito de propósito aqui nessa mesa, Nica, e eu vejo quanto que é forte o teu propósito, né? Eu acho que todo mundo aqui vai estar percebendo isso, né? O teu propósito é potente, ele é forte, né? Você fala do teu projeto com essa potência toda, com essa força, é lindo de ver, né? Eu já gostava, agora então tô maravilhada aqui. Mas às vezes as pessoas me perguntam assim, Pri, como é que eu encontro o meu propósito? Né? E falando também com uma mulher que tem um propósito muito forte, eu também, meu propósito sempre foi muito forte pra mim, muito claro pra mim, mas eu fico pensando assim, o quanto que faz sentido a gente pensar no que eu vou servir o outro, né? E que você ensina ao servir no tatame, né? Da faixa azul que vai ajudar a pessoa que tá chegando, né? Uma que vai ajudar a outra, até o ajudar no termos da comunidade, o social, que também é um certo servir, né? O quanto que isso é forte. Eu acho que o propósito é servir, né? Exatamente. Eu amava, não que eu não ame ainda, acho que tem muito significado, mas eu amava um vídeo do padre Fábio de Mello, onde ele falava que o amor vinha depois da utilidade. E eu achava aquilo muito verdadeiro. E olha como a gente muda, né? Como a gente tá o tempo todo em trânsito pela nossa maturidade. Eu comecei a discordar do vídeo. Porque o amor também está em servir. Não importa se você é útil ou não. Eu entendo a utilidade que ele quer dizer. Sim. Mas, cara, tem coisa mais valorosa do que ser útil ao outro? Servir, ajudar, né? Servir o outro é tão lindo. Então, por que eu quero ser inútil no mundo? Por que eu quero passar por aqui e não fazer nada? Entende? Então, realmente, eu não vou descobrir ninguém que me ama depois da minha inutilidade. Porque eu pretendo ser útil até o último dia da minha vida. Que lindo. Então, olha, a maturidade me fez amar uma coisa num momento e no outro momento transitou, né? Eu quero essa liberdade que eu quero pra mim sempre. Liberdade de poder mudar de ideia. A gente amadurece, né, Nica? A gente muda de ideia, perspectiva e tudo mais. Mas eu acho muito potente isso. E o outro lado é verdadeiro, né? As pessoas que não encontraram o jeito delas de servir, elas ficam perdidas, né? Elas até adoecem, né? Muito. Eu acho que a própria depressão, que é uma doença, assim, que é um mal do século, com certeza. Um dos maus do século, né? Mas ela vem disso, ela vem da estagnação, ela vem da gente não ter propósito. Fisiologicamente falando, é a baixa de dopamina. Por quê? Porque é tudo muito fácil, né? É o açúcar, é a pornografia, é tudo, né? É a rede social que você tá ali o tempo todo recebendo estímulo. Dopamina. A dopamina o tempo todo lá em cima, a dopamina fásica o tempo todo, né? E aí, nada mais e tudo tem que ser fácil, né? Aí a pessoa deprime, porque ela vê que aquilo ali não é bem assim, né? E não tem sentido, né? Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem você servir a algo, ser inútil, né? Vou pensar assim, usando a tua palavra. Realmente é uma vida que estagna, que para, né? E o corpo para junto, né? A mente para, o corpo para, o coração, o propósito para, né? E o quanto que tem muitas pessoas nesse sentido perdidas mesmo, né? Não sei se você percebe nas mulheres que chegam nos seus grupos, mas eu percebo muito também ao meu redor, né? Eu acho que tá todo mundo enfrentando uma batalha grande, né? Porque o nosso corpo fisiológico não avançou tão rápido quanto a nossa tecnologia. Isso N estudos provam. Então, na verdade, todo ser humano tá na guerra aqui, né? Agora, o ser humano que tá na guerra sem querer lutar, esse tá ficando pra trás, nesse sentido. E aí ele vai bater, né? Ele vai bater, eu uso o termo bater por causa do jiu-jitsu, mas aí ele vai acabar cedendo a uma depressão, a uma situação, porque o nosso corpo fisiológico não dá conta. Não dá conta disso tudo que tá acontecendo. E aí, se eu não começar a bloquear tanto estímulo, por exemplo, tem coisas na minha vida hoje que são inegociáveis. Eu não marco nada. Se tu me mandar mensagem 10:01 da noite, você vai ter minha resposta só no outro dia. Porque das 10 da noite às 7 da manhã, eu não respondo celular. Eu não mexo no telefone. Porque meu sono é sagrado. 11 horas eu estou dormindo e eu vou acordar às 6. Assim, aonde eu estiver, eu canso de dizer não para convites, para qualquer coisa. Eu brinco com as minhas alunas, falo, façam almoços ou lanches da tarde, porque eu sou uma senhora. Mas não é, porque hoje eu percebi o quanto meu sono é importante para mim. O teu ritmo, você respeita o teu ritmo. E aí eu comecei, porque depois de um burnout, né? A gente primeiro apanha para daí
Quando que foi isso? Eu tive um burnout no começo desse ano. Eu fui diagnosticada. Engordei, acabei engordando 15 quilos e nem me dei conta. Por quê? Porque eu não parava de trabalhar. Eu trabalhava até 1 da manhã, tava no chuveiro trabalhando, tava acordando, respondendo no celular. E aí a minha ansiedade é onde? Na alimentação. Tá. Passei por 2 cirurgias, dizendo sim para todos os convites que eu recebia, todos os seminários, dando 3, 4 seminários, não ficando em casa nenhum final de semana, acabando comigo. As férias, aí foi o ponto alto, foi quando eu percebi que eu tava doente. A gente alugou uma casa em Bombinhas, na beira do mar, e eu fiquei trabalhando todos os dias. Eu fiz um evento, que foi o GBF Camp de março, onde a gente colocou 150 mulheres, eu resolvi todo o evento nas minhas férias. Uau. E aí ali o Rodrigo, meu marido, olhou pra mim e falou assim, cara, você tá doente? E eu estava mesmo, e não tava me dando conta. E aí eu, parei. Aí a primeira coisa que eu regulei foi meu sono. A segunda foi o não, que ainda eu tenho uma dificuldade, mas eu comecei a pôr limites. Não posso fazer isso hoje. Não aceito, sabe assim, porque antes eu não sabia fazer isso. Olha. Porque eu queria, eu tenho que fazer. A gente não tem que nada. Percebi que ninguém morreu, não deixei de trabalhar, tô entregando, né? Respondendo de tal horário a tal horário e fazendo conforme o meu corpo aguenta. Ai, Nica, eu acho que é tão especial isso que você tá falando, e obrigada por compartilhar, né, porque foi um momento frágil teu, né, mas eu acho que isso também inspira, a gente poder falar assim, eu percebi que eu tava passando do meu limite, eu percebi que eu não tava me cuidando, porque o nosso público, né, que são muitas profissionais da saúde, às vezes elas cuidam do outro, elas servem, não é difícil convencer o profissional da saúde que ele precisa cuidar do outro, porque ele nasceu pra isso, ele sente isso no coração, vibra forte, mas às vezes ele se perde, né? Infelizmente a gente tem essa tendência de não conseguir, às vezes, cuidar da gente como a gente deveria. E o doador precisa cuidar isso, né? O tomador não tem limite, né? O doador precisa pôr limite. É que o mundo não tem limite. Se a gente for doar e servir, sempre vai ter alguém precisando, sempre vai ter alguém precisando de ajuda, precisando de apoio, né? Precisando do seu serviço, precisando da sua doação. Sempre vai ter, porque o mundo tem uma demanda infinita. É isso aí. Mas você não tem uma energia infinita, você não tem horas infinitas, você não tem cabeça infinita, né? Mas a gente poder reconhecer, eu acho que é tão bonito a gente olhar para o nosso lado humano e falar assim, eu preciso respeitar o meu sono, eu preciso respeitar o meu nível de estresse, eu preciso cuidar do meu estilo de vida, né? Porque você em nenhum momento deixou de se exercitar e tal, mas não foi suficiente, porque você passou do limite, né? Você não, o teu pilar do estresse, né? Eu trabalho com 6 pilares do estilo de vida, né? Nos meus tratamentos. E o teu pilar do estresse estava altíssimo. E não foi suficiente os outros também estarem legal, porque em algum momento os outros também foram falhando, e daí vem aí a questão alimentar, que é típica, né? Mas não só isso, né? Eu acho que ansiedade, tensões musculares, tudo isso do estresse que vai ficando cada vez mais presente, mais forte. No físico, né? No físico, né? A gente somatiza, né? E daí você foi sentindo isso, mas teve um momento de topo, né? De burnout, que a gente chama. Teve o auge.